Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal. Nós percebemos que muitos que estão acompanhando o canal ainda não se inscreveram, então se inscreva no canal, deixe também o seu like e acione o sininho para receber as notificações. Em breve teremos as novidades, como eu falei, as entrevistas, estamos só ajeitando os últimos detalhes para apresentarmos para vocês aí as entrevistas, e também teremos novidades, música inédita, tá bem? Músicas inéditas em breve você vai também conhecer através do canal. Então faça a sua inscrição, acione o sininho, deixe o seu like e vamos acompanhando assim, ampliando cada vez mais o nosso campo de evangelização. Hoje, domingo, vamos meditar o evangelista São Lucas no capítulo 5, versículos de 1 a 11. São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos domingo, iniciamos a 5ª semana do tempo comum, e hoje meditamos aí o Santo Evangelho, São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11, e separei alguns pontos para a nossa reflexão de hoje. Jesus, então, estava na margem do lago de Genezaré. Veja que a fama de Nosso Senhor já havia se espalhado, A multidão, com vontade, diz o evangelista, que a multidão estava ao seu redor, sedentas de ouvir a palavra de Deus. Então, hoje também é assim, os fiéis se reúnem para ouvir a pregação, para ouvir a homilia, a partilha da palavra. Fico imaginando, se hoje ainda, nos tempos nos quais vivemos, graças a Deus, muitos querem ouvir esta palavra. Imagina naquele tempo, Nosso Senhor, a pregação de Nosso Senhor, os apóstolos, os discípulos, Fico imaginando como não foi naquele tempo, Jesus subiu, então, numa das barcas para anunciar a boa nova, o Evangelho, a proposta do reino. Esta era a pregação de Nosso Senhor. Depois de anunciar, dirigiu-se a Simão e pediu que avançasse para águas mais profundas e lançasse as redes. Então, no primeiro momento, ele titubeou, pensou: trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, não pescamos nada, e agora
mas em atenção à palavra, né, do Senhor, do Mestre. Então eles lançaram as redes, fizeram como Nosso Senhor orientou, e diz o evangelista que pegaram uma quantidade como nunca antes. As redes vieram cheias de peixe. Bem, isso é só um sinal daquilo que de fato Nosso Senhor queria provocar naquele dia, né? O que está por trás desse evento na vida destes pescadores? Ele ficou espantado, né? Simão ficou espantado e se atirou aos pés de Jesus. Aqui o primeiro sinal, o primeiro efeito, né, daquilo que era o objetivo real de Nosso Senhor. Simão, então, se lança aos pés de Jesus e naquele momento, aproveitando assim que esse gesto de se lançar aos pés é um gesto de rendição. Pede-me o que quiseres e eu te darei. Né? Então, um gesto de rendição. E aí Nosso Senhor disse àqueles pescadores, né? Convidou-os a pescar almas, convidou-os a ir para águas mais profundas. E Jesus também nos chama a ir para águas mais profundas, nos chama a salvar almas. É preciso pensar nisso, né? Quantas pessoas hoje, não sei que horas você está vendo esse vídeo, né? Ou está ouvindo esta meditação, mas quantas pessoas hoje você falou de Deus, aproximou de Deus, evangelizou, anunciou, e às vezes até sem as palavras, né? Com o testemunho. Quantas pessoas você aproximou de Deus nesse dia? Essa é a nossa missão. Jesus também te chama a salvar almas. E se disseres sim a Ele, Ele te dará todas as condições e coordenadas para que a sua missão seja bem-sucedida, assim como fez com os quais chamou. E aí algumas perguntas que precisam ser feitas nesse dia. O que te impede hoje de dizer sim a Deus? Há algo que te impede de dizer sim a Deus? Uma coisa é certa, Ele te chama. Ele te chama. O que te impede de dizer sim a Deus? O que te faz abrir mão de ter, por exemplo, você que é casado, você que constituiu família, o que te faz abrir mão de ter mais filhos? Qual é o seu medo? O que te impede de ser membro de uma pastoral na sua paróquia, de um movimento aí na sua igreja, na sua paróquia, a paróquia a qual você frequenta, você participa? O que te impede de dizer sim? O que te impede de se colocar à disposição da tua paróquia? O que te impede de dizer sim a uma vocação específica, a qual Deus te chamou? O que te impede de dizer sim? Quais as barcas que você precisa levar para as margens? Veja que quando Nosso Senhor os chama, eles levam as barcas para a margem e ali as ancora com suas redes e seguem Jesus. O que te impede de levar sua barca para as margens? Quais são as redes que você ainda está lavando? O texto diz que quando eles voltavam da pesca, lavavam as redes. Né? O que te faz ainda estar lavando estas redes na beira do lago? Meu irmão, minha irmã, nesse dia é preciso que nós tomemos uma decisão. É hoje, é agora. Tome uma decisão. Não tenha medo, porque é o Senhor que dá as coordenadas. Ele chama, Ele capacita, Ele te dará todas as condições para que a missão a qual Ele quer lhe confiar se cumpra. Não tenha medo. Então, diga sim a Deus. Sair do comodismo, sair da zona de conforto é necessário, porque o Senhor te chama a servi-lo. Peçamos a Ele neste dia que possa tocar profundamente o nosso coração, tirando da nossa vida tudo aquilo que nos amarra, todas as âncoras, tudo aquilo que nos ancora
nesta vida, tudo aquilo que nos amarra e nos impede de dizer sim a Deus sem medo e colocarmos-nos a serviço do Senhor. Peça também você, aonde está agora, que o Senhor venha tirar todos esses obstáculos que nos impedem de servi-lo nesse mundo, fazendo com que cada vez mais corações e mais corações possam se converter a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.